come muitos males, o Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelo século dos séculos. Amém. Meus amados, esse texto, essa carta que Paulo escreve a Timóteo, é bem nítido que a situação do apóstolo era uma situação bem o quê? Desconfortável. Amém? Inclusive, no subtítulo aqui da minha Bíblia, está escrito: o apóstolo abandonado pelos homens, não por Deus. Porque ele começa a declarar aqui que que alguns dos seus parceiros de ministérios estavam viajando para outros lugares, outros realmente abandonaram a fé, porque amaram mais esse século, como Demas. Outros resistiu, fortemente às suas palavras, como Alexandre Latueiro, dá a entender que confrontou Paulo, a ponto de Paulo escrever para Timóteo: olha, afasta-te dele, guarda-te dele, porque ele resistiu fortemente às minhas palavras. E depois Paulo escreve que quando ele foi fazer a sua primeira defesa, eu acredito que isso foi a sua primeira prisão em Roma, porque ele disse que foi liberto e tal, não tinha sido morto. Mas enfim, isso daí são detalhes. O que importa é que aqui esse texto mostra que o ministério de Paulo, nessa altura do campeonato, não estava como ele queria. Ele estava se sentindo solitário, alguns companheiros dele decepcionaram, abandonaram a fé. Em outras cartas a gente vê lá a história de Himeneu, de Fileto, que também blasfemaram, dizendo que a ressurreição não aconteceu. Enfim, ele teve uma série de problemas. E aqui ele diz, que no julgamento ninguém estava a favor dele, não tinha ninguém para defender ele estava abandonado por todos. Então Paulo, ele não estava naquela fase maravilhosa do seu ministério. Não estava naquela fase boa, onde havia unidade, onde as pessoas estavam ao redor dele, perto dele, para ajudar, para dar uma força. Pelo contrário, abandonaram, resistiram, confrontaram a sua autoridade, a sua palavra. Alguns desviaram. E ele estava ali sozinho, sendo julgado. Mas no final da carta, no final aqui no versículo 17, 18, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Ele foi absolvido. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Então a gente percebe que pelo final da carta aqui, apesar de todos esses dissabores, de todas essas tristezas que ele estava passando, nós vemos que Paulo, ele estava em paz. Ele fala: mas o Senhor me assistiu, mas o Senhor estava comigo, eu preguei a palavra de Deus, eu fui liberto da boca do leão. Liberto da boca do leão, ele fala dessa forma porque naquela época os cristãos eram condenados à morte, eles eram lançados aos leões, na arena, nos lugares ali de martírio, lá em Roma principalmente, eles eram lançados sobre os leões ali, e o pessoal soltava os leões, era aquela crueldade toda. Por isso que ele fala: eu fui liberto da boca do leão. Porque uma das sentenças de morte dos cristãos naquela época era ser justamente jogado aos leões. Então,
ele fala: eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu. Né? Eu tenho a salvação, eu tenho a vida eterna, ele diz, né? Eu aguardo o seu reino celestial, tal. Então você vê que Paulo, apesar do desgaste no ministério dele, por conta das pessoas, ele estava o quê? Em paz. Ele estava animado porque ele percebeu que Deus estava com ele. E o tema da mensagem dessa noite é justamente isso: como ter paz no coração quando o ministério não vai bem. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 24, versículo 16. Atos 24, 16. Como ter paz numa situação como essa? Então, o segredo para ter paz numa situação como essa, qual que é? Atos 24, 16. Por isso também me esforço, por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo, e eu digo para vocês, não é o segredo só para o ministério, mas para todas as áreas da nossa vida. Você ter uma consciência pura em relação a Deus e em relação aos homens. O que é uma consciência pura? É uma consciência ausente de acusações. Uma consciência pura é uma consciência que não me condena. Uma consciência pura é uma consciência que não me julga. Pelo contrário, ela me gera paz. Por quê? Porque não há acusação. Não há acusação contra a minha pessoa. Minha consciência está pura. Como a gente diz por aí, eu estou com a consciência limpa. O que é estar com a consciência limpa? Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Minha consciência está pura. E aqui ele fala, uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, como que isso acontece? Então, o primeiro ponto, ter uma consciência pura em relação à oração. Esse é o primeiro ponto, porque como nós temos aprendido, o Filho de Deus é aquele que ora, é aquele que se relaciona com Deus. O religioso, o evangélico, é aquele que carrega o rótulo, mas não tem comunhão com o Pai. Amém? Então, o primeiro ponto aqui da consciência pura, ter uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Então, em relação a Deus, primeiro, a oração. Uma consciência tranquila em relação à vida de oração. Se tenho orado, tenho paz, que Deus está no controle da minha vida e do meu ministério. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus, antes de sair para pregar, antes de sair para fazer qualquer coisa, o que ele fazia? Ele levantava de madrugada e orava. Jesus não orava o dia inteiro. Jesus ele não ficava longas horas de oração. Às vezes ele ficava, como no texto da multiplicação dos pães, que ele ficou praticamente várias horas à madrugada ali, orando a Deus até depois ele sair andando sobre as águas. Mas, rotineiramente, Jesus ele levantava de madrugada, orava, tinha o seu momento com Deus, e depois o que ele fazia? Ia pregar. Porque ele não poderia ficar orando o dia inteiro, e como é que ele ia fazer para pregar? Assim como nós também não podemos ficar orando o dia inteiro, porque senão como é que vai fazer os afazeres da vida? Todo mundo aqui tem uma vida, sim ou não? Tem, todo mundo tem uma vida. Todo mundo tem afazeres, deveres, trabalho, tem um monte de coisa para resolver durante o dia. Então, o que Jesus também tinha? Então, o que Jesus fazia? Levantava de madrugada e orava, e depois saía para fazer a obra de Deus. Então,
A primeira questão da nossa consciência é em relação à oração. Se nós temos orado, se nós temos tido tempo com Deus, se nós temos buscado a Deus através da oração, do clamor, de você separar um tempo para estar na presença de Deus, isso já é o primeiro ponto de uma consciência pura. Porque se você está orando, se você está clamando, se você coloca a sua vida diante de Deus, você coloca o seu ministério diante de Deus, você coloca a sua célula diante do Senhor, enfim, você ora pela sua família, você tem uma vida com Deus, então você pode ter certeza do quê? Que Deus está no controle da sua vida, porque você tem orado, porque você tem colocado diante do Senhor. Então, a partir do momento que nós temos colocado a nossa vida diante do Senhor constantemente, nós não somos reféns desse mundo. Nós não somos reféns das situações desse mundo. Então, essa é a primeira convicção que nós temos que ter. Eu não sou refém desse mundo. Eu não sou refém das circunstâncias desse mundo. Por quê? Porque eu tenho clamado, porque eu tenho orado, porque eu tenho separado tempo para estar na presença de Deus, porque os meus dias começam na presença de Deus, como Jesus fazia, como Paulo, como Pedro, como Daniel, que é o livro desse mês que nós estamos estudando. Daniel orava 3 vezes por dia. Então eram homens cuja vida não era refém das situações desse mundo. Quem estava no controle da vida desses homens? Deus. Seja essa circunstância contrária ou não, Deus estava no controle. E quando nós temos, meus amados, essa vida de oração constante, Deus está no controle da nossa vida. E a partir do momento que nós temos essa consciência de que Deus está no controle da nossa vida, então automaticamente eu tenho paz, independente do que esteja acontecendo. Porque ainda que esteja dando alguma coisa errada, você sabe que Deus está no controle da sua vida e que aquilo vai ser algo temporário. Amém? Temporário. Segundo, uma consciência tranquila em relação aos homens. Vamos intercalar um pouco. 1 Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 23. Acompanhe comigo. 1 Coríntios 9, do 19 ao 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Olha só. Agora eu estou falando uma consciência pura em relação aos homens. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Repare que ele não diz que vai ganhar todos. Amém? Ele não fala assim, fiz-me escravo de todos para ganhar todos. Não, ele fala, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem debaixo da lei, embora não estejam debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então aqui, em relação aos homens, Paulo diz, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que ele fez de tudo o que ele poderia fazer para ganhar pessoas para Jesus. Amém? Ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão de tudo que ele tinha, e ele foi ser um pregador itinerante.
ele não tinha casa fixa, ele não tinha lugar fixo, né? Ele passou muita necessidade, ele sofreu muito, e tudo isso por amor ao Evangelho. Sofreu na mão de judeus, sofreu na mão de gentil, sofreu na mão de todo mundo. E por que que ele fez isso? Para ganhar, né, o máximo possível, o maior número possível. Então, qual que é a nossa consciência em relação aos homens? É o seguinte: até que ponto eu tenho dado o meu melhor para as pessoas? Até que ponto eu tenho me esforçado para realmente ganhar as almas para Jesus e cuidar daqueles que nós já ganhamos para Jesus? Quando uma pessoa fica ausente na igreja, eu me importo. Quando uma pessoa fica ausente na célula, eu me importo. Se a pessoa me liga e fala que está doente, eu me importo. Até que ponto, até onde eu fui para ajudar aquela pessoa? Até que ponto eu fui para ganhar aquela pessoa para Jesus? O que eu tenho feito pela minha célula? Eu me esforço pela minha célula? Ou eu sou aquele líder que qualquer feriado, qualquer coisinha já é uma desculpinha para mim cancelar a minha célula? Porque tem líder que é assim, falo isso com tristeza no coração. Qualquer feriado, qualquer coisinha que acontece, não, porque a minha mulher está com dor de cabeça, tal, vou cancelar a célula. Agora, tem aqueles que, faça sol, faça chuva, ele faz célula. Ele vai atrás das pessoas, ele liga, ele chama, ele visita, ele aconselha, ele chora junto com elas, se alegra junto com elas. Procura sempre estar fazendo algum movimento diferente na sua célula para atrair a unidade, para gerar amizade, unidade. Tudo isso tem um preço. Custa tempo, às vezes custa dinheiro. Então, até que ponto eu estou me esforçando no ministério? A Ângela passa a música para os levitas, e aí, como é que os levitas fazem? Deixa para tirar na última hora, tira aqui na hora do ensaio, sabe? A preparação da palavra, o anfitrião, né? Às vezes o líder é o anfitrião da célula, o preparo da casa. Então, tudo isso demonstra o quê? Se nós estamos dando o nosso melhor ou se nós estamos na mediocridade. Mediocridade não é uma coisa assim. Mediocridade o que que é? É aquele que vive na média, né? É aquele batidão, arroz com feijão. Se der, deu, se não der, não deu, tal, glória a Deus, aleluia. Ele vai tocando o barco. Paulo, ele diz, eu fiz-me escravo de todos, sendo livre. Fiz-me escravo de todos, sendo livre. Ele foi apedrejado. Saiu praticamente desacordado da situação. Mas ele parou de pregar? Não. Ele desistiu? Não. Ele foi traído pelos seus companheiros de ministério, mas ele parou? Não. Ele sofreu perca. Ele sofreu decepções. Mas ele parou, ele desistiu? Não desistiu. Então, em relação aos homens, como é que está a minha consciência? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou com a consciência tranquila? Fulano de tal saiu da célula, saiu da igreja. Como é que o líder vai ficar? Como é que a sua consciência vai ficar? Será que se tivesse feito mais, aquela pessoa teria ficado? Ou você está com a consciência tranquila, que você fez tudo o que foi possível para aquela pessoa não sair da sua célula? Porque se nós temos a convicção de que nós fizemos de tudo, nós temos paz no coração. Porque nesse negócio que nós estamos, é que nem eu digo, igreja não é empresa. Uma empresa muitas vezes depende da máquina, da tecnologia, né? Mas nós não. Nós dependemos da fé
e do livre-arbítrio que repousa no coração de cada ser humano. Então não depende só de nós. Nós entendemos isso. Mas no que depende só de nós, eu tenho convicção de que eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu tenho paz no coração, como Deus diz lá no livro do profeta Ezequiel, o sangue daquela pessoa não estará sobre a sua cabeça, porque aquela pessoa foi alertada, foi avisada, foi acompanhada. Então, a partir do momento que eu tenho essa convicção de que eu fiz tudo o que eu poderia fazer para que aquela pessoa não se desviasse, não saísse da nossa célula, não saísse do ministério, enfim, eu tenho paz no coração. A pessoa decidiu, a pessoa, né, não quis escutar, não quis tomar uma decisão apropriada, então ela está por conta dela. Deus não vai requerer de nós. Uma vez, meus amados, teve uma época que eu tomei umas decisões erradas na minha vida, e naquela época eu só liderava a célula, eu não era pastor, não era evangelista, não era nada, era um líder de célula. Não era nada não, era um líder de célula. Eu era um líder de célula. Não era nada no sentido de fazer parte do ministério principal da igreja, né, da liderança mesmo. Eu era líder de célula. E eu tomei uma decisão errada na minha vida, quebrei o pau com meu pai e saí e arrumei um emprego, meus amados, que eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava às 11 horas da noite. Aí eu tive que me ausentar da célula. No sábado eu estava praticamente um zumbi, porque eu trabalhava sábado até de tarde e saí de casa às 5 horas da manhã. E eu só no domingo mesmo que eu aproveitava o culto, que eu ia para a igreja e tal, e a célula eu acabei matando tudo que era célula que existia, porque eu não tinha como liderar, porque eu estava no emprego que eu chegava muito tarde. Até que um dia, dentro do caminhão, Deus falou comigo. Deus falou comigo e eu peguei e tomei a decisão. Na hora ali, dentro do caminhão, eu já tomei a decisão. Eu falei, quer saber, eu vou pedir a conta desse emprego e vou cair fora disso. E depois que eu fiz isso, eu me reconciliei com meu pai, eu voltei a trabalhar, voltei para liderar a célula. E tinha uma irmã, a irmã Isaura. A irmã Isaura é aquelas irmãzinhas, sabe, Zé Roberto? Aquelas irmãs que oram para valer. E no princípio da minha conversão, aquela irmã me ajudou muito, até antes de eu ser convertido, ela ia lá em casa e pregava. Eu, não, quando eu ficar mais velho eu me converto, agora eu quero aproveitar a vida, tal. Sabe aquela história, né? Mas depois que eu me converti, eu ia na casa dela, orava, tudo, ficava lá com ela, eu, mais uns irmãos lá, às vezes eu ia sozinho lá, era uma senhora de idade. E eu lembro que depois que eu me reconciliei com meu pai, tudo, que eu voltei, saí daquele serviço lá que estava me arrancando da obra de Deus, ela pegou, eu fui orar com ela lá, numa manhã, e aí ela falou assim, ela falou, olha, Deus está requerendo da sua vida. E é assim, quando Deus fala, você não precisa pensar muito, né? Esse negócio da profecia, você fala, não, qual a interpretação dessa profecia? Não, eu vou perguntar para né? Não, quando é Deus que está falando mesmo com você, você vai entender na hora o que Ele está falando. Deus é Deus. Deus, Ele fala de uma maneira que você entende. Tem esse negócio de falar, não, porque eu recebi uma palavra, mas não entendi, tal, vou procurar o fulano de tal, sei que lá. Não, quando Deus fala, Ele fala de uma maneira que você entende. E quando aquela irmã falou assim, Deus está requerendo da sua vida, eu já entendi a mensagem na hora. E Deus estava requerendo da minha vida o quê? Todo aquele tempo perdido que eu parei de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus, e Ele estava requerendo da minha vida para mim correr atrás, fazer a obra. Deus está requerendo da sua vida. Como se fosse, é que nem Paulo fala, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Pois sobre mim pesa essa obrigação, mas não é uma obrigação que é efetuada pelos homens, mas por Deus. Deus está requerendo da sua vida. Você já perdeu muito tempo
Volta. Fala que está ocupado. Sabe, olha, Deus está requerendo a sua vida. Você já perdeu muito tempo. Deus está te requerendo fazer a obra. Vamos lá. Na hora eu entendi. Então, meus amados, nós temos que ter essa consciência em relação aos homens de que nós estamos realmente fazendo o possível e até mesmo o impossível para realmente alcançar as pessoas. Se nós tivermos essa convicção no coração que nós estamos dando o nosso melhor na obra de Deus, ainda que dê alguma coisa errada, você vai ter paz. Por quê? Porque a tua consciência não vai te acusar. Você está com a consciência pura em relação aos homens. Você deu o seu melhor. Você fez o seu melhor. Amém? Terceiro, agora em relação a Deus. Colossenses 3, 22, 24. Diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso, olha só, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Não está nem falando de Deus agora. Segundo a carne. Não servindo apenas sobre vigilância, de aparência, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Eu acho interessante que aqui Paulo está falando assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Ou seja, está falando assim: olha, você que é empregado, obedece teu patrão. Você que é escravo, obedece o teu dono. Não apenas na aparência, como para agradar aos homens, mas de coração, temendo ao Senhor. E depois Paulo escreve no versículo 23: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E aí vem outra pergunta poderosa, meus amados. Outra pergunta poderosa. O que eu faço? Eu faço para os homens ou eu faço para Deus? Não no sentido dos homens, aqueles que estão sendo beneficiados pelo seu ministério. Também podia aplicar nisso também. Mas aqueles que enviaram. Você faz o que faz por causa de Deus ou por causa dos homens? Você faz por constrangimento, por obrigação, por status, por medo de voltar atrás? Ou você faz para Deus? Para Deus. Ontem nós estávamos na casa do Peterson, estava eu, o Glauco, ele, mais um outro irmão lá, o Laerte, né? Laerte. E nós estávamos conversando da questão do YouTube. O Abner, né? Tocou naquele assunto lá do YouTube e tal, dos louvores, alguns louvores que a igreja não pode cantar porque tem direitos autorais, que a igreja recebe dinheiro e tal, não é o nosso caso. Mas, e aí entrou naquela questão do YouTube pagar pelas visualizações, que tem um X de visualizações que a pessoa começa a ganhar dinheiro através do YouTube. E aí, meus amados, vem aquela pergunta: por que algumas pessoas se esforçam tanto para entrar no YouTube? Através da palavra, através do louvor, ou através de qualquer outra coisa? Qual é a motivação real das curtidas, das visualizações, de você querer
colocar algo ali para as pessoas visualizarem. Porque pelo que o Abner explicou ontem, o negócio dá dinheiro. Qual é a motivação principal que nós estamos tendo? Nós não, né? Porque eu não... Mas no caso dessas pessoas que estão fazendo no YouTube, qual que é a motivação principal? Por que fazem? Por causa da fama? Por causa do dinheiro? Quando eu estava pensando nesse texto, eu lembrei disso. Nós estamos fazendo para os homens, nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para nós mesmos. Qual é a motivação correta do coração? Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, ainda que eu distribuí toda a minha fortuna e der aos pobres, mas se não tiver amor, isso nada me adianta. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me adianta. Você pode fazer o maior ou o melhor sacrifício do mundo, mas se não tiver amor, nada adianta. Eu faço para os homens ou eu faço para Deus? E quando nós diferenciamos uma coisa da outra, quando eu faço para Deus, eu vou fazer qualquer coisa? Não. Eu vou fazer o melhor. Não é verdade? Eu vou fazer o melhor. Porque eu estou fazendo para Deus. Quando eu tenho esse entendimento de que eu estou fazendo para Deus, então, automaticamente, eu vou tentar fazer o melhor, porque não é para qualquer um, é para Deus. Se fosse para qualquer um, mas é para Deus. Paulo estava naquele sofrimento, naquela batalha toda, por quê? Porque ele fazia para Deus. É verdade que os líderes de Antioquia, da igreja dele, oraram, jejuaram e entenderam que Deus estava enviando ele e Barnabé para a obra. É verdade que houve um envio. Sim ou não? Houve um envio. Mas Paulo, quando ele entra naquelas obras, naquelas viagens missionárias, ele já não é mais, ele já não está nem mais lembrando da liderança dele de Antioquia. Ele está ali por Deus. Porque se ele estivesse ali só por causa da liderança da igreja dele em Antioquia, ele já tinha largado tudo, como aconteceu com Marcos. Marcos, né, Zé Roberto? É o Marcos, né, que na primeira viagem chutou o balde. O Marcos, João Marcos, né? João Marcos, na primeira viagem missionária, ele já percebeu como é que ia ser o negócio, que não ia ser uma viagem turística, que ia ser barra pesada. O que o João Marcos fez? Voltou para trás. Aí na segunda viagem, Barnabé quis levar ele. Paulo, comigo não vai viajar mais. Porque nesse negócio aqui nós estamos para Deus. E tiveram contenda tal, e Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro. Quando faz para os homens, joga a toalha rápido. Quando faz para os homens, joga a toalha assim, ó. Qualquer dor de barriga, não vou mais. Não quero mais. Chegou um pouquinho junto, tal, já espana. Por quê? Porque não está por Deus, está pelos homens. Meus amados, quando nós estamos pelos homens, qualquer coisa é motivo, qualquer coisa é ferida, qualquer coisa é mágoa, qualquer coisa é motivo para sair, qualquer coisa é motivo de ira, é problema. Não, porque não dá mais. Mas quando nós estamos por Deus, nós suportamos. Porque entendemos que Deus fez um sacrifício maior por nós. E nós temos que corresponder. E é como diz Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por quê? Porque os líderes de Antioquia cobravam alguma coisa dele? Não. Porque o próprio Espírito Santo impelia a fazer aquilo. O próprio Espírito Santo impelia Paulo a fazer aquilo. Então ele suportava tudo. Por quê? Porque ele fazia para Deus. É como diz aqui, ó. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor,
e não para os homens. Se Deus dá essa recomendação, até mesmo para os escravos em relação aos seus patrões, quanto mais em relação à sua obra. Quanto mais em relação à sua obra. Se numa questão de trabalho a orientação é essa, quanto mais num trabalho para Deus. Se no trabalho secular a orientação é essa, quanto mais no trabalho para Deus. E aí entra aquela questão, né? Você trabalha no lugar, mas você trabalha ali como se fosse para Deus, quem que vai te honrar naquele lugar? O patrão ou Deus? Quem? Deus. E o mesmo Deus que vai te honrar ali, é o mesmo Deus que vai honrar você também na obra. Amém? Último ponto. Boa consciência em relação à santidade. 1 Coríntios 9, 27. Coríntios 9, 27 diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só, eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Então, em relação à santidade, meus amados, Paulo ele fala aqui, olha, eu me esmurro, eu coloco, né, eu subjugo a minha carne. Para quê? Para andar em santidade, para que pregando aos outros, exercendo o meu ministério sobre outros e para outros, eu mesma não venha a ser desqualificado. Meus amados, o pecado, ele rouba até a nossa salvação. Não é verdade? O pecado, ele rouba até a nossa salvação. Quanto mais nos prejudica no fazer a obra de Deus. Se você faz a obra de Deus no pecado, poxa vida. Primeiro que você escandaliza, porque as pessoas falam, olha lá o pregador, olha lá o obreiro, olha lá o que ele está fazendo, olha o testemunho. Em segundo lugar, o pecado rouba a nossa unção. Sabe aquele vaso de barro trincado, que tem aquela trinca? Aí você vai lá, enche aquele vaso de óleo. Aí aquela trinca, às vezes é uma trinca fininha, porque é aquele pecado que ninguém percebe, ninguém vê. Sabe aquela trinca fininha? Mas o óleo é fininho também. É ou não é? E aí aquela trinca fininha no vaso, porque é um pecado que ninguém vê, mas ele está em pecado, ele sabe disso. Então tem aquela trinca fininha. Aí o óleo vai vazando por ali, ó. Vai vazando, vai vazando. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como ele conseguiu, estando em pecado, como ele conseguiu, por esse período, estando em pecado? Porque é a trinca, ele tem o óleo vai, enquanto tiver óleo ele vai tocando o barco, mas o óleo está acabando, porque a trinca está lá, porque o pecado está lá. Então, o óleo vai abaixando, enquanto tiver óleo ele vai tocando o barco. O combustível para o ministério é o óleo, é a unção. Vai, acabou o óleo, acabou tudo. Aí fica aquele negócio seco, aquela coisa vazia, aquele ministério, aquela célula, aquela adoração, aquela oração, aquele louvor, aquela pregação que não atrai, que não toca no coração da pessoa. Por que não toca no coração da pessoa? Por que não consegue passar a alma e tocar no espírito, no coração da pessoa? Porque não tem unção. Uma espada de lâmina grossa. Uma espada de lâmina sem nenhum corte. Sem nenhum corte. Totalmente cega. Cega.
Não é difícil trabalhar com ela? Sim ou não? Uma vez eu comprei uma peça de contrafilé, fui pegar aquelas facas cega da Alessandra. Da Alessandra, a faca não é minha, é dela. Aquela faca que não corta nem isopor. Aí lá com a faca lá cortando contrafilé. Enquanto não desce aquela limadinha, né, nela tal, aí a faca deslizava no contrafilé e cortava. É que nem fala lá em Eclesiastes. Se você não tira tempo para afiar o machado, você vai trabalhar muito mais para derrubar uma árvore, porque o machado está sem corte. Isso quando consegue derrubar. No ministério é a mesma coisa, gente. No ministério é a mesma coisa. Sabe, se a faca estiver afiada e você fazer assim, ó, ela já entra lisa, direta no coração da pessoa. Mas se ela estiver cega, você vai ter que fazer muita força e mesmo assim não vai. Só vai machucar, mas não vai chegar no objetivo final. Então, fazer a obra de Deus sem a santidade é isso. É um ministério seco. É um ministério que não atrai. É um ministério que não flui, porque não tem unção, porque não tem óleo, porque não tem santidade. Lembra que o profeta Isaías escreveu lá em Isaías 59, 1, 2? Os meus olhos, ou melhor, os meus ouvidos não estão agravados de maneira que não vos possa ouvir, nem os meus braços encurtados de maneira que não possa abençoar, mas os vossos pecados fazem divisão entre mim e vós, diz o Senhor. Então você está no pecado, você está caminhando no pecado, quando você vai para a sua célula, você vai sozinho. Paulo, quando foi lá no julgamento, ele falou, mas o Senhor estava comigo. O Senhor estava comigo. Talvez se fosse o Alexandre, o latoeiro, ou Demas, eles iam sozinhos para o julgamento e iam ser mortos. Mas Paulo, ele falou assim, mas o Senhor estava comigo. Quando eu estou na santidade, eu vou para a célula, Jesus está indo comigo naquela célula. Aleluia. Quando eu estou na santidade e eu subo para ministrar aqui um louvor, Jesus sobe junto comigo para cantar aqui junto comigo, para pregar junto comigo. Amém? E aí flui. E aí há algo espiritual, há algo de Deus. E é isso, meus amados, que vai atrair as pessoas. Olha, meus amados, olha, não adianta. Um copo cheio de água, atrai o sedento. Sim ou não? Um copo cheio de água atrai o sedento. Agora eu pergunto para você, um copo vazio atrai o sedento? A pessoa com sede, e olha para aquele copo assim, e às vezes ela olha meio de longe assim, ó. Ela olha de longe o copo e ela parece estar cheio, parece estar vazio. Aí ela até chega perto. Quando ela chega perto, ela vê que está vazio. Ela fala, não quero. Sabe, meus amados, tem células que tem um rodízio muito grande. É mais ou menos isso. A pessoa, ela se aproxima, ela chega, tal, não, eu vou matar minha sede aqui. Mas ela percebe que aquele copo não tem água. O que ela faz? Sai. Ou vai para outro lugar, vai para outra célula, não sei. Então, meus amados, nós temos que ter essa consciência tranquila em relação à nossa santidade. Porque se nós não estamos nem com a nossa própria salvação garantida, como que nós vamos ajudar outros a alcançar a salvação? Se nem a nossa está garantida. Eu estou perdendo a minha salvação. Eu estou envolvido com coisa errada. Eu estou andando em pecado.
Eu sou um vaso que tem aquela trinca ali que o óleo está vazando direto. Se eu não estou garantindo nem a minha salvação, como é que eu vou ajudar outros a se salvarem? Se eu não tenho água nem para mim, como é que eu vou saciar a sede de outros? Afinal, eu sou aquela fonte de água viva ou não? Então, meus amados, se nós temos essa consciência pura, mas ainda assim algumas coisas não estando bem, nós temos paz. Como Paulo terminou a carta ali: não, mas Deus está comigo, me livrou da boca do leão, o evangelho foi pregado para aqueles que tinham que ouvir, e eu sei que Deus me aguarda no seu reino celestial. A carta que ele escreve no começo é um monte de decepção, mas ele termina dizendo que ele está bem, que ele está em paz, que ele está confiante no Senhor. Por quê? Porque Paulo se esforçava para ter uma consciência pura para com os homens e para com Deus. Amém? Então, se nós temos essa consciência e ela não nos acusa, eu estou em paz. Deus está no controle da minha vida e eu fico em paz. Agora, vamos supor que você diz assim: pastor, mas a minha consciência não está totalmente pura. Tem algumas coisas aí que tem alguma acusação aí que eu sim. Pastor, tem algumas áreas aí que a minha consciência está pesada. O que eu faço? Primeiro, você pode contar com a misericórdia de Deus, amém? Você pode contar com a misericórdia de Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Se arrependa na presença do Senhor e Ele vai te perdoar, porque antes de mais nada, Ele te ama. Amém? Ele te ama. Segundo, corrija os seus erros. Porque se você continuar fazendo errado, você vai continuar sendo acusado. Não tem como. Pode começar. Entendeu? Se você se conserta com Deus, você pede misericórdia, Deus derrama, Deus é bom, Deus perdoa, Deus restaura, aleluia, né? Então, glória a Deus. Só que daí por diante você tem que corrigir. Você fala: poxa, eu não estou dando o meu melhor, mas agora eu vou dar o meu melhor. Não, eu não estou orando legal, mas agora eu vou orar. Não, eu não estou vigiando muito contra o pecado, mas agora eu vou vigiar. Então, você se livra do fardo e você começa a andar na leveza do Espírito. Agora, se você continuar fazendo errado, você vai continuar carregando aquele peso, aquele fardo, aquela acusação. E aí já vem o diabo, que se aproveita de tudo isso e começa a colocar mais fardo ainda. Entendeu, meus amados? Porque a vida com Deus é assim. Ou você anda debaixo da graça dele, desfrutando da graça dele, do amor dele, e sempre buscando a perfeição, sempre buscando ser um cristão melhor, ou você vai sempre estar andando debaixo de acusação. E quem anda debaixo de acusação, meus amados, eu falo uma coisa para vocês: não suporta muito tempo. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Então, o que nós temos que fazer? Entender que há misericórdia, que há graça, que há perdão para nós. Desfrutar desse perdão, receber essa graça de Deus e corrigir os nossos passos, para não andar mais debaixo de acusação. Amém? Para não andar mais debaixo de acusação. E aí, dessa forma, se acontecer algum imprevisto, que acontece, porque pessoas que estão envolvidas, quando a gente fala de ministério, nós falamos de pessoas. E às vezes dá alguma coisa errada, não é porque não depende só de nós. Mas se nós estamos com a nossa consciência pura, nós temos paz no coração. E a partir do momento que nós temos paz no coração, nós não desistimos, nós não desanimamos, nós não olhamos para trás, nós não abandonamos, mas nós perseveramos. Porque nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida e que nós não somos reféns dessas circunstâncias, porque, como diz Atos 24:16,
nós temos nos esforçado para ter essa consciência pura diante do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.